Gravando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem, se cuidando em casa, estudando, cuidando dos seus familiares também. Essa semana, na verdade, essas 2 semanas que faltam aí para terminar o bimestre, a gente vai fazer uma coisinha diferente nos vídeos. Que a gente vai fazer diferente? A gente vai resolver exercícios com vocês, tá bom? Então, o primeiro exercício que a gente escolheu para fazer é o exercício lá da apostila, relacionando o trabalho e energia, né? O capítulo trabalho e energia, a qual a gente vai falar um pouquinho sobre energia cinética, tá bom? Vamos lá acompanhar a leitura? Espera. Olha pra câmera, não fica se abaixando. Eu perdi meu papel. Não é nada. Calma. Molhou a caneta já? Pode ser com o dedo também, tá? Você pode pôr a ponta dela com o dedo. É? Então, beleza. Pronta? Ok? Sorrindo. Então... Prepara. Não é assim, senão você cortar. Então, como vocês ouviram aí na leitura do exercício, a gente tem alguns dados. Quais são os dados que nós temos desse problema? Os dados que nós temos é a velocidade, né, do caminhão, da carreta 1 e da carreta 2, ou seja, a carreta A e a carreta B. Então, o exercício lá da página 14, exercício 15, certo? Ele diz para nós que ele tem uma carreta com uma velocidade, carreta A, com uma velocidade de 50 km por hora. Assim como a carreta B tem uma velocidade de 70 km por hora, certo? E aí ele pede para nós a razão entre a energia cinética da carreta A e a energia cinética da carreta B. O que a gente tem que lembrar? A energia cinética está relacionada com movimento. Então, quanto maior a velocidade do corpo, maior a energia cinética desse corpo. Nesse caso, quem teria uma energia cinética maior seria a carreta B, porque ela tem uma velocidade de 70 km por hora, certo? Como aqui ele quer a razão entre as energias, a gente não precisa converter a velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Mas a gente tem que lembrar que a energia cinética vale quanto? A energia cinética de um móvel, de um carro, de uma partícula, é a massa desse objeto vezes a velocidade desse objeto divididos por 2, certo? No caso, a energia cinética da carreta A vai ficar como? A massa de A, a velocidade de A ao quadrado, divididos por 2, certo? Assim como a energia cinética de B vai ser a massa de B vezes a velocidade ao quadrado de B, divididos por 2, certo? Mas ele não quer que a gente calcule o valor dessas energias, ele quer que a gente calcule a razão, quociente, né? Ou seja, a divisão entre elas. Então, a gente vai dividir a energia cinética de A pela energia cinética de B, certo? Como que vai ficar isso, então? A gente vai ter a massa de A, velocidade de A, ao quadrado, divididos por 2, tudo isso divididos pela massa de B, velocidade de B ao quadrado, divididos por 2. Certo, gente? A gente deve lembrar que lá no comecinho do enunciado ele diz 2 carretas idênticas, ou seja, a massa desses 2 corpos são iguais, certo? Aqui a gente tem a razão entre 2 frações, mas a gente tem termos que são iguais, certo? Então, eu tenho a massa de A, que é igual à massa de B, então eu posso simplificar. Assim como 2 é igual a 2, eu também posso simplificar, certo? Como que vai ficar, então, a nossa relação aqui?
A relação que a gente vai ter agora é o quê? Que a energia cinética de A divididos pela energia cinética de B vai ser a velocidade de A ao quadrado divididos pela velocidade de B, tá? E tudo isso aqui simplificou. Então, a energia cinética de A divididos pela energia cinética de B ficou a velocidade de A ao quadrado divididos pela velocidade de B ao quadrado, certo? A gente tem os valores de A, da velocidade de A e a velocidade de B, ok? Substituindo, a gente vai ter o que na nossa expressão? Lembrem-se que quando a gente tem aqui, ó, duas potências iguais e tem uma fração entre elas, a gente pode escrever de uma outra forma. Que outra forma que a gente pode escrever? Essa potência referente a uma só. Então, eu posso escrever 50, que é a velocidade de A, divididos por 70, que é a velocidade de B, tudo isso ao quadrado, tá? Esse quadrado e esse quadrado são iguais, então eu posso escrever desta forma aqui. Podemos cortar o zero com zero, então a energia cinética de A divididos pela energia cinética de B vai ficar como? 5 divididos por 7, tudo isso ao quadrado, certo? E aí é só fazer o quadrado dos dois, quadrado de A divididos pelo quadrado da energia de B, certo? 5 ao quadrado, 25. 7 ao quadrado, 49. Ou seja, a razão entre a energia cinética da carreta A pela carreta B dá um valor para nós de 25,49 avos, ok? Essa alternativa está lá na alternativa C de casa. Ok, gente? Tudo bem? Podemos partir para o próximo? Vamos acompanhar a leitura do próximo exercício? Água! Que isso, José? Eu perdi o fôlego faz muito tempo, já tava segurando pra isso. Entendi. Sério, Luna? Lá! Quantos minutos que deu? 8. 8 já? Foi um corte no final agora, vai dar 6. A leitura vai para 8h30. Dá uma limpada. Não diminuiu, aumentou. Você já vai ficar com uns 15 minutos. Próximo exercício curto? Também, os dois é curto. Então vai dar uns 15 minutos. Vamos lá? Só sorria pra câmera. Prepara. Sorria. Então, como vocês puderam acompanhar aí, o exercício da página 16, exercício 1, ele pede para nós calcularmos o trabalho realizado pela força-peso, tá? Então, a gente tem lá, exercício 1, página 16. Quais são os dados que nós temos desse problema? Os dados desse problema é a massa, 75 quilogramas, assim como a gente tem uma altura que esse objeto atingiu, esse atleta atingiu de 6,03, né, metros, caindo ali a uma altura de 2,80 metros, certo? E o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? O que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o trabalho da força realizado pela força-peso. Então, o trabalho realizado pela força-peso, lembrem-se que é mais ou menos massa vezes aceleração gravitacional vezes a altura que o objeto atingiu ou o objeto estava, né? Nesse caso, a gente está considerando
a altura máxima que ele atingiu, né? A altura máxima que ele atingiu foi de 6,03 metros. Ou seja, ele saiu desse ponto mais alto e chegou até o solo, né? A gente quer calcular o trabalho realizado sobre esse atleta. Como que a gente vai calcular? Lembrando que aqui a gente vai usar um módulo, tá? Mas a aceleração gravitacional para baixo é positiva, a aceleração para cima negativa. Ou seja, esse trabalho é um trabalho motor, né? Porque a força e a aceleração estão no mesmo sentido. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser a massa, que é 75,0 vezes 6,03 vezes a aceleração gravitacional, que é 10 vezes 10, ok? Fazendo a multiplicação desses valores, a gente tem 6 vezes 10, 60. 60 vezes 75 vai dar o valor de 4.522,5 joules, ok? Se vocês olharem lá as alternativas, a gente não tem essa alternativa de 4.522,5 joules, mas a gente tem em função de quilojoule. Então, o que a gente tem que lembrar? Que o prefixo quilo representa 10 na terceira. Ou seja, aqui a gente vai ter que andar com a vírgula quantas casas? Qual que é o expoente que a gente tem aqui? 3. Então, a gente vai ter que andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, o nosso trabalho vai ser 4,5 quilojoules, tá? Porque o andar com a casa aqui para a esquerda, a gente jogou no prefixo quilojoules ali, tá? A alternativa correta vai ficar C de casa, ok? Lembrando que é um valor aproximado. Então, aqui a gente colocou ali o valor de 4,52 quilojoules ali, tá bom? Certo, gente? Preparados para mais um? Vamos acompanhar a leitura dele lá? São quantos exercícios? 3. O primeiro ano? É. Esse exercício é mais curtinho. Foi rapidinho isso aqui, não foi? Foi. O outro também é rapidinho. Lembra se despedir dele já. Tá. Uma formiguinha me mordeu. Não acredito, Bruno. Não tá pra ir. Ai. Ó. Ela nem cruzou nada comigo. Não vai lá. Muda a cor da alta da China, como diz o Márcio. Tinta. Quer? Tinta. Queria pressionar pra dentro, senão não entendo. Pra cá, Luna. Luna. Então, como vocês puderam ver ali, ouvir, né, na leitura do exercício,
Esse exercício ele está pedindo para nós calcular o trabalho realizado pela força no deslocamento de 6 metros, certo? Por que eu trouxe a resolução desse exercício aqui? Para lembrarmos que os gráficos eles são extremamente importantes para nós, tá? Nessa situação, o gráfico que nós temos é força em função do deslocamento, tá? O que a gente tem que lembrar? Que nessa situação, quando nós temos um gráfico força vezes o deslocamento, se a gente calcula a área desse gráfico, essa área do gráfico vai ser igual a quem? Ao trabalho, ok? Então, como que a gente vai resolver esse exercício? Como a gente calcula o trabalho realizado pela força para deslocar esse corpo em 6 metros? A gente precisa calcular a área desse gráfico. Que gráfico que nós temos aqui? Nós temos um triângulo, né? A qual a gente pode dividir ele em 2 triângulos, tá? Vocês poderiam fazer a área desse triângulo, vocês calculariam um só. Eu vou fazer para vocês a área do triângulo 1 e a área do triângulo 2, tá? Então, o trabalho realizado por essa força vai ser o cálculo da área 1 mais o cálculo da área 2. Lembrando que os dois são triângulos, né? Então, eu vou ter que o trabalho vai ser base vezes a altura divididos por 2, a base 1, né? Mais a base 2 vezes H divididos por 2, certo? Como que a gente consegue estabelecer a área e a altura e a base desses gráficos, desses triângulos? Nessa primeira situação, a gente vai de 0 até 2. Então, essa é a base do triângulo 1, né? Ou seja, o trabalho vai ficar, então, a área, que é a base igual a 2, vezes a altura. A altura dos dois triângulos é iguais. Então, eu vou ter o valor de 20, divididos por 2. Mais, vou colocar o sinal de mais aqui, não cabe lá, né? A base 2 vezes H divididos por 2. Quem que é a base 2? A base 2 vai de 2 até 6. Então, eu tenho que fazer essa diferença aqui para calcular a base desse triângulo 2. Então, vai ser 6 menos 2, vai dar 4. Então, a base vai ser 4. A altura é a mesma, 20. Então, eu tenho 2, ok? Divididos por 2. Nesse caso aqui, eu posso simplificar o 2 pelo 2. Eu vou ter que o trabalho vai ser 20 mais. Aqui eu posso tanto simplificar o 4 com o 2, quanto o 20 com o 2. Eu vou fazer o 20 por 2. 20 divididos por 2 dá 10. 10 vezes 4, 40, ok? Ou seja, o trabalho realizado para deslocar esse corpo em 6 metros vai ser 20 mais 40, vai dar um valor de 60 joules no sistema internacional, certo, gente? Então, por isso que a gente trouxe justamente para a gente calcular o trabalho realizado aqui através da área do gráfico, ok, pessoal? Espero que esses exercícios auxiliem vocês aí no momento de estudos, né? Qualquer coisa, procure falar conosco lá através dos fóruns, certo, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!